Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O que é o Breathwork? Cara, o Breathwork é uma tecnologia da respiração, né? Então, são técnicas ativas de respiração que podem levar a gente a estados ampliados de consciência. E o que é isso, né? Estado ampliado de consciência, né? É aquilo que não é aqui o normal, né? Onde eu só percebo o óbvio, né? Percebo você enquanto um corpo e tudo mais, e eu não consigo acessar espaços mais profundos de minha memória, ou espaços mais profundos de sentir mesmo esse corpo, né? Essa carruagem aqui que eu possuo. Então, através dessas técnicas de respiração, que são algo que há milênios, né, os yogis foram explorando, né, em suas meditações, em seus pranayamas, suas técnicas distintas de respiração, está tratado isso nos textos sagrados, né, como utilização para elevação da consciência. E aí, mais ou menos ali na década de 20, 30, né, com a psicologia corporal, né, com o Reich, né, William Reich foi um discípulo de Freud, ele começou a importar um pouquinho desse conhecimento para utilizar isso para tratamento terapêutico. Então, assim, como ele falava assim, né, Freud, né, fazia toda a análise comportamental, filosófica, né, da pessoa através da fala, através da livre associação. Mas existe um padrão, né, em determinados comportamentos. Então, pessoas que têm graus de ansiedade podem ter determinados padrões corporais, pessoas que têm depressão ou ansiedade social ou são mais fechados, mais tímidos, têm determinados padrões corporais. E ele falou assim, isso você não está dando atenção. E aí ele foi buscar, então, essa linha de compreensão sobre o corpo. E como utilizar da respiração também para fazer essa busca da percepção, então, daquele indivíduo sobre o seu corpo e sobre a sua experiência, sobre as suas memórias, sobre os seus traumas, o que ele tinha para liberar. Então, o Breathwork hoje, né, consiste de técnicas ativas de respiração, pode ser feito pelo nariz, pela boca, que vão levando pessoas a estados muito profundos sobre si mesmas, assim. Mas por que a respiração causa isso? Aí, meu amigo, a gente pode olhar por algumas óticas distintas, né? A gente pode olhar tanto pela ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, assim, em que momento da evolução da espécie a gente precisou respirar assim, respirar de maneira ativa e prolongada durante tanto tempo, ou caçando ou fugindo de alguma coisa, né? Então isso faz liberar adrenalina, cortisol, noradrenalina, um monte de hormônio que faz acelerar o nosso sangue, faz pupila dilatar, o corpo fortificar, um monte de coisa, um monte de reações. Maravilha. O corpo tem um sistema também amortecedor contra esse movimento, porque isso também causa estresse no corpo. Então, quando existe então esse relaxamento, né, pós essa necessidade de fuga ou de luta, o corpo começa a liberar serotonina, dopamina, ocitocina, começa a liberar outros hormônios para entrar o corpo de novo em homeostase. Então, quando a gente faz técnicas ativas de respiração e libera essa carga maior, assim, né, de hormônios que trazem pra gente, assim, a adrenalina e a excitação, quando a gente chega no relaxamento, o relaxamento também é muito profundo. São cargas altíssimas de serotonina que se libera no sangue. E aí, se for fazer uma alusão assim também com o uso de psicodélicos, né? Porque o Breathwork ele começou a ficar muito famoso no mundo ali pelo menos na década de 60 e 70, com um pesquisador chamado Stanislav Grof, que é o pai da respiração holotrópica, que ele criou e fundou esse nome, né? Ele cunhou esse nome. Holotrópica vem de holos, todo, e trópico, trepein, de volta a. Então, ele foi o primeiro assim, a utilizar, na época, né, quando eram liberadas as drogas, né, antes do acordo lá do Richard Nixon, né, que baniu as drogas do mundo todo, né, contribuiu para que a ONU fizesse esse movimento. Nessa época, ele fazia pesquisa com uso de LSD para terapia. Ele era pesquisador lá nos Estados Unidos, era um tcheco. Ele fazia uso de LSD para terapia. E ele percebia que os pacientes deles entravam em estados alterados de respiração, de fluxo de respiração mediante músicas também, dependendo do estímulo. E aí, quando ele foi banido, então, de poder fazer pesquisa utilizando o LSD, ele falou assim, vamos olhar, então, o que a respiração tem a ver com isso também. E começou a trazer também esse conhecimento oriental, para misturar com isso, também fundado, acredito, né? Não encontrei essa referência ainda, mas como estava tudo no mesmo meio da psicologia, fundado também nesse olhar de Reich, fundado também nesse olhar da psicologia corporal, porque o cara que já estava trazendo isso pro Ocidente, sabe? Desse conhecimento oriental para o uso terapêutico. E aí ele começou a fazer esses experimentos onde, conduzindo pessoas através de respirações longas, né, prolongadas, sessões de respiração durante 3 horas. Então,
Uma respiração, imagina, né? Você fica conscientemente, né, voluntariamente, deitado, escutando música com fone de ouvido, às vezes, com tapa-olho, respirando sem parar, no mesmo compasso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quase que não é normal, né? Você não faz isso no dia a dia. E aí ele percebeu que os pacientes, então, chegavam nesses estados ampliados de consciência, que é o que é relatado, cara, por grandes mestres espirituais, sabe? É relatado por pessoas que estão num estado ampliado de consciência com DMT, com mescalina, com LSD, com isso, com aquilo, com ganja. O cara conseguia chegar no mesmo lugar que um cara que usou uma substância, é isso? Sim. E aí, voltando então no sistema nervoso simpático e parasimpático. Essas substâncias, por exemplo, o DMT, o LSD, os cogumelos, a psilocibina e tudo mais, eles acessam mesmas vias do cérebro, né? Então eles se relacionam com os receptores serotoninérgicos, né? Que são os receptores de serotonina no cérebro. E aí o que eu acredito, né, que a ciência ainda não consegue comprovar mais, caso alguém aqui, né, que esteja assistindo e também quiser mandar mensagem depois, tiver contato, né, com o mundo científico, assim, de maneira profunda, né? Eu tenho muito interesse, tem muita gente que gostaria de participar, ser voluntário, fazer pesquisa disso, de entender como isso funciona de mesmo, como a gente pode metrificar isso, sabe? Como a gente pode gerar ciência mesmo em torno disso. Porque a gente tem muita ciência do campo da psicologia, dos bons efeitos, dos melhorias de pessoas, de cura de trauma, liberação de um monte de coisa. Agora, como é que eu posso metrificar que o cara que fez ali 2 horas de respiração liberou uma carga 5 vezes maior de serotonina no cérebro dele, e aquilo ali fez ele acessar o mesmo estado que o outro que está lá tomando ayahuasca acessa. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.